Começar a reunião, porque já são 9 horas e se uns fazem um esforço para estar a horas, enfim, sendo audições e, portanto, temos um convidado de fora, será de bom tom não atrasarmos muito a nossa audição. Portanto, esta audição é a audição da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social. Temos presente o Sr. Pedro Brausmann, que conhecem, que já conhecemos aqui, e a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar aqui presente. De facto, nós temos um calendário muito apertado para estas audições e sei que fez um esforço adicional para estar aqui presente, mas muito lhe agradecemos todos, porque é de facto muito importante para nós ouvirmos ainda que já a maior parte das entidades que estamos a ouvir já tivessem feito parecer escrito. É diferente porque aqui iremos com certeza aprofundar aquilo que foi, algumas questões que tenham surgido da leitura dos pareceres escritos. Portanto, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Sr. Para fazer uma intervenção inicial, enfim, não, apontando para o máximo 5 minutos, se puder. Ou seja, nós alterámos as grelhas para estas audições. Doutor, utilize 10. Utilize 10 porque não há problema nenhum relativamente a essa matéria, até porque, entretanto, surgiu uma alteração da agenda e a seguir, a audição que era suposto termos a seguir já não iremos ter e, portanto, temos aqui alguma folga relativamente a isso e o nosso interesse é ouvi-lo. Não é ouvirmos a nós próprios, é de facto ouvi-lo. Portanto, passo-lhe a palavra, o cronómetro está ali em cima, portanto pode controlar o seu tempo, mas não se preocupe muito com o tempo, que eu sou mais aborrecida para os meus colegas deputados do que para os nossos convidados. Muito obrigada, Sr. Doutor. Ora bem, em primeiro lugar, a Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social agradece o vosso convite, assim como a Sra. Presidente, e, portanto, é com todo o prazer que estamos aqui para dar resposta às questões que achem mais significativas. Nós apresentámos um contributo por escrito, que deve já ser do vosso conhecimento e que tentámos resumir alguns aspectos fundamentais que depois irei explanar um pouco mais desenvolvidamente. Nós tentámos também uma alteração do horário, visto que fomos avisados muito em cima da hora, e somos uma confederação que tem membros da direção que estão localizados em vários pontos do país, nomeadamente em Évora e Aveiro. Infelizmente, e ao contrário do que aconteceu com a outra plataforma que estava previsto vir falar aqui hoje, no nosso caso não foi possível esse adiamento, inclusive o nosso próprio staff técnico também está de férias e, portanto, é por essa razão que eu estou aqui sozinho hoje e peço a vossa compreensão para isso. Ora bem, eu não vou fazer uma apresentação em que fundamentalmente vou detalhar aspectos específicos da proposta de transposição da diretiva, mas fundamentalmente vou-me preocupar com questões que têm a ver com os meios de comunicação social e com a questão do mercado e também com a forma ou o processo como esta transposição de diretiva está a ser desenvolvida e algumas dificuldades e, por outro lado, também algumas perplexidades que esta forma e este processo nos levantam neste momento. Ora bem, se de facto a transposição da diretiva que está neste momento em causa e que já está perto de 2 anos para ser transposta, de acordo com aquilo que aliás é previsto e está também a ser desenvolvido noutros países europeus, se esta transposição da diretiva estava prevista e tem que ser feita, não deixa de ser verdade que também nós estamos preocupados com outro tipo de questões complementares, nomeadamente como é que deve ser adaptada a jurisprudência nacional e a própria regulação neste setor, nomeadamente perante um conjunto de alterações em termos da regulação que está a acontecer noutros países e no âmbito da União Europeia, assim como as novas características de mercado e a nova era digital que implica, da nossa perspectiva, um quadro e um pensamento em relação às questões relacionadas com este setor de forma um pouco diferenciada. Neste quadro ainda merece-nos alguma preocupação a forma ou o processo como a transposição da diretiva está a ser feita, porque tem havido diferentes opções e diferentes modelos em termos europeus. Em alguns casos vai-se uma transposição minimalista e praticamente refletindo só exclusivamente
aquilo que é obrigatório ou quase obrigatório em termos da transposição da diretiva. Noutros casos e em alguns países, a opção foi outra, e a opção foi adequar a legislação nacional e adaptar essa legislação nacional não só ao quadro da mudança da transposição da diretiva, mas também àquilo que são algumas necessidades e alguns desenvolvimentos necessários em função daquilo que é atualmente o mercado. E nesse quadro, a nós merece-nos alguma preocupação, nomeadamente porque integramos uma série de empresas do setor, merece-nos alguma preocupação que possa haver, por um lado, uma dificuldade em adaptar algumas características novas que estão a verificar-se em termos de mercado, por outro lado, que não seja atendível àquilo que é a situação atual de crise, em alguns casos muito significativa nos meios de comunicação social, e nomeadamente nos meios locais e regionais, mas não só, assim como nos merece alguma preocupação, digamos assim, que possa haver propostas, como aliás aconteceu numa das que foi apresentada e na resposta à consulta pública desta Assembleia da República, que possa haver propostas que pressupõem possibilidades de alteração do quadro de situação atual do mercado, nomeadamente em termos de, por exemplo, acabar com as receitas publicitárias na RTP ou poder, de alguma forma, não contemplar em termos futuros resoluções desta mesma Assembleia da República, nomeadamente em relação àquilo que foi uma resolução recente tomada em julho por vocês, no sentido de alargar o serviço público a mais 2 serviços-programas, ou vulgarmente conhecido como canais, o que obviamente vai ter consequências e custos inerentes respectivos, e portanto parece-nos um pouco contraditório que possa estar em cima, ou que se possa colocar em cima da mesa, em termos de condições de mercado, alterar as regras que são atualmente aquelas que existem em relação à RTP e àquilo que é o financiamento, nomeadamente as receitas comerciais bastante limitadas, como já sabem, em particular no caso da RTP2, sem receitas publicitárias e, portanto, sem publicidade, e no caso da 1, portanto, a RTP1, com uma limitação a metade do tempo e já com limitações significativas em termos dos limites de publicidade, ainda por cima quando a proposta de transposição desta diretiva, e bem, propõe uma outra coisa fundamental, que é acabar com o limite dos 12 minutos de publicidade por hora em relação aos canais de natureza comercial privada e, portanto, já permite a eles gerir de uma forma muito mais eficaz e de uma forma muito mais eficiente aquilo que são as receitas publicitárias possíveis. Ora bem, como não tenho muito tempo, vou tentar explanar uma outra questão que nos parece também muito relevante, que é a questão de qual é a lógica que será mais adequada em termos daquilo que é a transposição da diretiva. E aqui surgem-nos várias questões e, sobretudo, um desafio que não sei se faz sentido encarar, mas que nos parece a nós que faz todo o sentido encarar neste momento. Ou seja, as opções que temos neste momento, e eu segui minimamente aquilo que foram as outras audições anteriores, ou pelo menos algumas que foram divulgadas através do vosso canal da Assembleia da República, nós podemos ir para uma perspectiva minimalista de transposição, que é um pouco a lógica que está a ser adotada neste quadro, ou podemos ir para uma lógica em que, eventualmente, vamos para uma perspectiva de reformulação geral do quadro da regulação. E, só para vos dar um exemplo concreto, e uma questão que não tem sido muito abordada aqui, mas que foi, digamos assim, pensada, e obviamente pela entidade reguladora para a comunicação social, fará sentido alargar, nomeadamente aos novos meios e aos novos meios digitais, o papel da regulação e o papel, inclusive, do contributo, nomeadamente as OTTs e outras empresas, ao setor e, ao mesmo tempo, manter a estrutura e a lógica, nomeadamente os estatutos da ERC e a estrutura da ERC. E eu dou só um exemplo paradoxal a esse nível. Por exemplo, no caso francês, em que inclusive foi decidido algum adiamento do processo e quando o processo já tinha sido iniciado e já tinha dado a entrada na Assembleia Nacional antes de março e, portanto, antes da pandemia, apesar disso houve um atraso em função da situação atual. No caso francês, por exemplo, a opção foi juntar a entidade reguladora dos conteúdos digitais com a entidade reguladora tradicional, portanto, o CSA, o Conselho Superior do Audiovisual, numa perspectiva de que só faz sentido e só é eficaz a regulação das novas plataformas e de algumas das empresas digitais que estão surgindo no mercado, se a forma e o processo como a regulação é feita, encarar esse desafio à partida e for capaz de o incorporar em termos de decisões finais.
Ora bem, esta perspectiva e esta lógica deve ser encarada também no caso português. Nós pensamos que há várias opções em cima da mesa. Uma é a opção minimalista, com eventualmente a hipótese de, pelo menos a médio prazo, integrar outro tipo de perspectivas, nomeadamente uma outra diretiva que tem que ser transposta para a legislação portuguesa e cujos trabalhos já foram iniciados pelo Ministério da Cultura. Estamos a falar da Diretiva de Direitos de Autor e Direitos Conexos, que tem que ser transposta até junho do próximo ano e que, em muitos casos, bifurca diretamente com a transposição desta diretiva e que, em alguns países, foi a opção também pensar a transposição das duas diretivas em conjunto, mas mesmo que se opte, neste momento, por uma transposição relativamente minimalista e, de alguma forma, algo simplista em relação à atual diretiva, é preciso acautelar quer o quadro regulatório, quer eventualmente acautelar outra coisa que nos parece fundamental, que é o seguinte: não fará sentido que, mesmo que a transposição atual seja minimalista e mesmo que, portanto, se tente cumprir o prazo, e eu recordo que da última transposição da diretiva, já há longos anos, Portugal ultrapassou em quase 2 anos o prazo limite e tudo indica que há muitos países em que essa situação irá ocorrer também, mas mesmo que a opção seja a hipótese minimalista, parece-nos razoável, e nós próprios apontámos nesse sentido no nosso documento, e aparece também na resposta à consulta pública da ERC, que se pense num quadro a médio prazo, e a médio prazo não deveria ultrapassar 1 ano e, se possível, menos, de uma reformulação conjunta de toda a legislação, que possa integrar alguns destes aspectos novos e que possa, sobretudo, e isso é que é a questão que nós levantamos como fundamental, que possa, de facto, estar preocupada com uma política pública integrada para o setor, que vá desde a produção dos conteúdos, desde a parte criativa, desde os novos players, ou seja, é preciso uma visão integrada e é preciso uma reflexão dessa visão integrada. E acho que é isso que é fundamental nós conseguirmos aqui, e é fundamental que os contributos de diferentes associações para a Assembleia da República possa ser relevante para construir esse quadro que ultrapassa a mera questão do artigo A, B ou C estar melhor ou pior feito, que obviamente é relevante, mas não é o mais significativo na nossa perspectiva. É preciso começar por uma visão de conjunto, ou se não é possível tê-la neste momento, criá-la para que depois possa haver, de facto, um conjunto de alterações que sejam integráveis e que sejam moldáveis. É assim que está a ser pensado em muitos países e é essa uma das razões porque também, em alguns desses mesmos países, o processo foi atrasado para construir, digamos de uma forma muito simplista, uma casa com alicerces e não uma casa que pode cair facilmente ou que depois não consegue efetivar na prática aquilo que são os grandes objetivos das políticas públicas e do Estado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. A questão do timing é uma preocupação comum também aqui à Comissão e que iremos debater esse aspecto na próxima semana. Agora vamos iniciar a primeira ronda e passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sr. Deputado. Bom dia a todos. Cumprimento naturalmente o Dr. Pedro Brosman e nele a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social. E permita-me, enfim, até por uma questão de rentabilização destas audições, como temos feito, colocar questões e dúvidas que são mais específicas e mais diferenciadoras do contributo que nos fizeram chegar e que tivemos a oportunidade de ver e também da reflexão que hoje aqui nos traz. Por um lado, porque nos importa materializar algumas ideias que apresenta e que são importantes e essa visão geral que falou na sua intervenção inicial, mas por outro lado, porque também nos importa ir percebendo posições conflituantes que as diferentes entidades do setor, consoante também a perspectiva com que olham para esta diretiva, apresentam sobre a proposta de transposição, mas que naturalmente nos tem que permitir chegar no fim a um texto que é único, que é comum e, portanto, que procura ser o mais equilibrado e o mais justo possível. E nesse sentido e nessa visão alargada, permita-me que lhe coloque 4 pontos que saliento, não só do contributo escrito, mas também reforçados, alguns deles aqui pela sua intervenção inicial. O primeiro, sobre a opção mais minimalista ou a opção mais maximalista que se pode ter na opção de transposição. Há de facto posições diferentes consoante o país, países que optam por uma versão mais maximalista, países que
coplam por versões menores, e alguns que ficam ali no espectro entre um e outro polo. Na sua exposição e no contributo que nos enviaram, defendem uma versão bastante mais robusta, uma operacionalização de algumas definições que são vertidas diretamente da diretiva e que deveriam estar, enfim, mais aturadas, ou a sua definição ser mais aturada e, sobretudo, serem mais adequadas ou uma adequação mais profunda à legislação nacional. As questões que lhe faço é onde sentem a necessidade dessa densificação, que exemplos nos pode dar, que definições deveriam ser ou podem ser mais aturadas, ou, se preferir, exemplos que possam ilustrar a forma de o fazermos, que dificuldades encontra na proposta feita que podem gerar alguma dificuldade depois na prática e na aplicação desta transposição e que outras adaptações legislativas, como disse no início, podem ocorrer. Um segundo ponto sobre a flexibilidade ou a maior flexibilização do quadro regulador atual. Considerando, como diz, a evolução que se vem sentindo no setor e a progressiva convergência entre setores lineares e setores não lineares, mas também a grande diferença de negócio que existe nesta área e o desequilíbrio que essa diferença possa gerar. Como materializa essa flexibilização e de que forma acha que ela deveria ocorrer ou que nós podemos contribuir para que ela possa ser mais real e mais possível. E particularizando num terceiro ponto esta questão sobre a diferenciação entre os serviços lineares ou tradicionais e os serviços não lineares, considerando que a deslinearização, peço desculpa, enfim, da programação é um padrão cada vez mais típico, com uma customização ad hominem, né, quase, que condições, utilizando a vossa expressão, ou a expressão que vem no vosso texto, entendem que deveriam ser previstas para a convergência dos modelos regulatórios, como devem ser uniformizados e quais devem, apesar de tudo, ser diferenciados, considerando também a natureza diferente dos setores lineares e dos setores não lineares, e aquilo que sabemos que será a evolução do mercado nos próximos anos, seja da digitalização do setor, da diminuição do papel, seja da introdução da realidade imersiva e da customização, como eu disse, ad hominem, que será muito maior nos próximos tempos. E um último ponto, sobre a ERCA, o reforço das suas competências regulatórias e também de um conceito que introduzem e que reforçam no vosso contributo, que é o da corregulação. Considerando a experiência de regulação, enfim, que já vimos tendo e da qual temos histórico, por isso, é maior ou é mais fácil hoje a nossa capacidade de análise. Que competências entendo que devem ser reforçadas e que competências devem ser correguladas e com quem? Que entidades podem fazer parte deste processo de corregulação ou, se existindo, se nós as devemos manter ou se faz sentido até colocar a questão e falar sobre elas. Aflorou um pouco esta questão e deu até um exemplo na sua intervenção inicial, mas pedia-lhe, enfim, no quadro de reflexão que aqui procuramos fazer, que possa explanar e explorar um bocadinho esta questão também. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora novamente a palavra ao Sr. Doutor, por favor. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Coloco algumas questões extremamente significativas em relação a alguns dos problemas abordados aqui. Ora bem, a opção sobre uma perspectiva minimalista ou maximalista pode ser eventualmente, ou pelo menos é uma das alternativas, poderá ser eventualmente resolvida se a opção de vossa for no sentido de transposição mais ou menos imediata, embora eventualmente com algum atraso, que eu creio que o prazo de 17 de setembro é praticamente impossível em termos práticos, mas mesmo que seja dado algum delay, ou pelo menos seja previsto um calendário no mínimo até ao final do ano, é óbvio que pode haver uma alternativa que é avançar com algumas alterações relativamente significativas em relação à proposta de base, embora isso, quanto a nós, seja um pouco difícil em alguns campos, dada a maneira ou a forma como essa proposta está apresentada, e depois ir para uma perspectiva de médio prazo, que é também aquilo que nós apontamos na nossa proposta e que, por exemplo, entidades como a Entidade Reguladora para a Comunicação Social também sugerem como uma alternativa. Portanto, há aqui várias várias alternativas. Qualquer delas tem vantagens e desvantagens e tem custos de oportunidade associados.
Eu diria que se a vossa opção for por uma resposta a curto prazo dentro do quadro atual, que se calhar o mais adequado é melhorar o mais possível a proposta atual e prever desde logo, inclusive em termos de articulado da lei, uma integração mais desenvolvida posteriormente e num prazo mais ou menos fixado, ou pelo menos previsto, até porque também estamos a assistir a mudanças aceleradas no setor e, por outro lado, se infelizmente, e o quadro for esse, tivemos à porta de, eventualmente, novos problemas em termos de pandemia, a crise do setor e os problemas do setor ir-se-ão agravar e, portanto, isso será relativamente significativo. Ora bem, em relação à questão que coloca, em geral, toda a proposta de transposição da diretiva vai para uma via relativamente sui generis e original em Portugal, embora não seja inédita, que é remeter as definições que estão na diretiva para a transposição na legislação nacional. Ora, isto tem à partida, quanto a nós, logo um problema gravíssimo. É quando houver um litígio qualquer, judicial ou até na própria entidade reguladora, a definição e o conjunto de definições, como não estão, em alguns casos, perfeitamente enquadráveis em termos da legislação nacional, que já existe e que, por sua vez, não é modificada no atual quadro, teremos sempre problemas. Portanto, esta via é uma via que permitiu acelerar o processo, mas que tem, obviamente, consequências e, portanto, quando estamos a falar nisso, no caso referiu, estamos a falar no geral, quer dizer, todas as definições vão para esse quadro, porque já houve legislação em Portugal feita em que, pontualmente, havia uma outra definição, até por dificuldades ou por falta de tempo, em que se remetia para a legislação e para o direito comunitário. Neste caso é praticamente tudo, não é? E, portanto, sendo praticamente tudo, as dificuldades são maiores e depois os problemas a posteriori também, eventualmente, serão mais significativos em termos da aplicação. Quanto à questão da flexibilização, nós não temos dúvidas, de facto, de que o modelo que temos neste momento em cima da mesa é um modelo em que o não linear vai crescer substancialmente e, inclusive, esse não linear vai ser, portanto, o modelo predominante a prazo. Não temos dúvidas sobre isso. Ora, isso coloca-nos um desafio relevante que é como é que se encara isto em termos dos próprios grupos e dos meios de comunicação social existentes em Portugal. E, por outro lado, qual é o tipo de resposta em termos de mercado que é mais adequada para esse tipo de problema. Eu dou um exemplo concreto de dois grandes países europeus, um de saída e outro que ainda está, que é o caso do Reino Unido e o caso da França, em que a opção para resposta ao não linear em termos de lógica de mercado e económica foi, muito simplesmente, os operadores nacionais, sejam eles públicos, sejam privados, unirem-se numa resposta e numa oferta não linear em termos nacionais. Ora, isto significa opções, de fundo, obviamente, e significa também o reconhecimento que estamos hoje num mundo novo, com lógicas novas, e nesse quadro a flexibilização deve existir. Agora, temos um problema de fundo, é que essa flexibilização encaixa num outro problema básico, e por isso é que é preciso mexer na legislação mais a fundo, que é todos os mecanismos normais de regulação e de jurisprudência em Portugal estão fundamentalmente feitos para o linear e não estão adaptados ao não linear. Isto, inclusive, provoca um outro problema muito mais grave. É que implica, na prática, uma outra questão que é esta. Os que estão no linear têm regras e os que estão no não linear começam a ter algumas, mas em grau limitado. Isto provoca uma desigualdade em termos de mercado que deve ser encarada e deve ser também respondida. E, obviamente, eu não tenho aqui respostas fáceis. Tenho, fundamentalmente, uma questão de resolução de problemas e de encarar os problemas. Eu acho que é preferível não ter respostas, mas, pelo menos, perceber quais são os problemas. Em relação à corregulação, é claro, na transposição da diretiva, que a corregulação é fundamental. Mas, quando olhamos para aquilo que são os artigos previstos, percebemos que a corregulação é altamente limitada. Praticamente não existe. Ora, a corregulação e a autorregulação, mas a corregulação nomeadamente, deveria em vários setores fazer parte integrante daquilo que é a forma de regulação da própria ERC e encontrar mecanismos para isso. É evidente que há diferentes instituições e, conforme os casos, que podem desempenhar esse papel. Eu recordo que já há um Conselho Consultivo da ERC, onde estão representadas muitas das instituições que podem fazer parte disso. E depois temos uma situação paradoxal em Portugal em que praticamente o único mecanismo com alguma eficácia e reconhecido em termos de autorregulação é a autorregulação publicitária, nomeadamente através do ICAP,
Mas depois não há tentativa de mecanismos de construir isso e claramente a diretiva aponta nesse sentido. Depois há outra preocupação que eu não vou ainda desenvolver, que provavelmente alguns dos senhores deputados irão tentar referir, que é a questão das fake news e da desinformação, que é uma questão fundamental hoje, quer em termos europeus, quer em termos nacionais, é relativamente limitada em termos da forma ou do processo de transposição da diretiva. E temos que encontrar mecanismos, e aí, por exemplo, em relação pelo menos aos meios tradicionais, a autorregulação e a corregulação pode ser relevante, mas depois temos muitas outras áreas em que ou temos competências e formas de atuação ou da ERC ou de outra entidade, ou dificilmente iremos ter meios e formas eficazes de lutar contra o problema. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados. Cumprimento igualmente o representante da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, Dr. Pedro Brauman, e agradeço o parecer escrito que enviaram à Comissão de Cultura e Comunicação, assim como a sua presença e intervenção nesta audição. O Parlamento discute neste momento, na especialidade, a proposta de Lei 44/14, que transpõe a diretiva respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual e, por isso, entendeu esta Comissão realizar um processo de auscultação a diferentes entidades que, de alguma forma, estão implicadas com o teor desta proposta de lei. Após a leitura atenta dos diferentes pareceres recebidos e da realização de audições a um grupo alargado de entidades, fica claro para o Grupo Parlamentar do PSD que estamos perante uma transposição minimalista da diretiva, respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual. Durante o processo de transposição da diretiva, não houve um debate suficientemente participativo e profundo. Tal como se encontra a proposta de lei em apreciação, corre-se o risco desta iniciativa legislativa não corresponder às necessidades e condições do mercado que visa regular, bem como aos princípios e valores que visa acautelar. São apontados enquanto aspectos positivos por muitas das entidades que já se pronunciaram a existência de um sistema de infrações e coimas verdadeiramente desencorajador do incumprimento por parte dos agentes com obrigação de pagamento de taxas. A extensão da taxa de exibição aos anunciantes em serviços de televisão e em serviços audiovisuais a pedido e nos programas por estes difundidos ou disponibilizados, ainda que estes serviços se encontrem sob jurisdição de outro Estado-membro. Um outro aspecto positivo, a cobertura dos custos relativos ao funcionamento do ICA por dotações a transferir do orçamento do Estado. Dito isto, importa referir que todos os contributos que nos chegaram assumem uma relevância especial para a prossecução de um objetivo que é comum a todos: criar um diploma que seja claro, coerente, eficaz e de aplicação concreta. Ressalta do vosso parecer escrito, assim como da exposição que acabaram de fazer, um conjunto de preocupações legítimas que merecem ser aprofundadas. E que começo por fazer referência à questão da regulação, também já aqui falada. Para a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, ao assistirmos a uma mudança global do audiovisual, que implica introduzir novas regras e obrigações mais equilibradas entre os serviços de televisão clássicos e os serviços audiovisuais a pedido, estamos perante uma realidade que exige, segundo a vossa opinião, a renovação da regulação e o reforço do papel da ERC como regulador. Consideram que isso está assegurado nesta PPL? Ou há necessidade de alterar o quadro regulatório vigente? Se assim for, de que forma propõem? Um segundo tema para o qual chamou a nossa atenção é a promoção da produção e difusão de obras portuguesas e aprofundamento da equidade concorrencial. Estes temas têm estado no centro das preocupações das entidades aqui ouvidas. Não havendo um consenso geral, gostaríamos de ter da vossa parte uma análise mais aprofundada relativamente à proposta apresentada pelo Governo, assim como eventuais críticas e soluções sobre temas tão importantes para o desenvolvimento equilibrado deste setor. Já agora, e uma vez que o incremento dos níveis de proteção de menores e dos consumidores também fazem parte das vossas preocupações, poderiam elucidar esta Comissão sobre as medidas concretas a adotar neste domínio? Um outro aspecto que gostaríamos de ver aprofundado pela Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social tem a ver com a plataforma de televisão digital terrestre TDT.
Consideram que os princípios fundamentais desta diretiva, porventura, poderão não ser alcançados se não houver um desenvolvimento desta plataforma? Por último, e aproveitando o ensejo da sua presença, agradecíamos que, relativamente à nova definição de serviço de comunicação social audiovisual, que engloba os serviços audiovisuais a pedido e os serviços de programas televisivos, especificassem as eventuais dificuldades que acarreta transportar esta definição para o ordenamento jurídico nacional. Também gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre as novas formas de financiamento e, designadamente, o alargamento e o eventual agravamento das taxas previsto neste processo legislativo. Ressalta aqui, como exemplo, uma proposta de alteração que o ICA faz no seu parecer e que consiste em alargar o pagamento da taxa de exibição às plataformas de partilha de vídeos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora novamente a palavra ao Sr. Deputado, por favor. Sra. Deputada, muito obrigado pela sua intervenção. Coloca um conjunto de questões bastante significativas. Vamos lá ver. A primeira questão, nomeadamente em relação à regulação. Ora bem, parece evidente que no quadro atual da regulação, nomeadamente no quadro da EPRA, que é a Organização Europeia que, digamos assim, controla aquilo que é o papel das atividades dos diferentes reguladores, quer naquilo que é alguma tendência que está a haver em vários países de mudanças da regulação, nós temos dois problemas fundamentais. O problema fundamental é, ao contrário do que é tradicional em termos de outros países, a regulação em Portugal, nomeadamente da ERC, engloba a componente do direito de resposta, e nomeadamente em relação aos jornais e à imprensa escrita, ao contrário do que é habitual em que normalmente temos entidades reguladoras do audiovisual e depois eventualmente das telecomunicações, ou até temos uma junção das duas, como acontece no caso do Reino Unido através da Ofcom. Ora bem, o quadro atual da regulação portuguesa está feito substancialmente e primordialmente para o controle de cumprimento de regras para serviços lineares. Este é o quadro existente. E a transposição da diretiva e a lógica da proposta de transposição apresentada pelo Governo pressupõe o alargamento de uma série de competências e de atividades aos serviços não lineares, o que, obviamente, está correto e deve ser implementado. Agora, o que talvez seja preciso complementarmente pensar é como é que a entidade reguladora da comunicação social, se é esse o novo quadro, o pode desempenhar numa perspectiva positiva e eficaz. Pronto. E nessa lógica, é por isso que noutros países, nomeadamente o caso francês que eu referi, houve um alargamento da atividade da entidade reguladora, não para a área do jornalismo, como acontece no caso português, e da imprensa escrita, mas sim no sentido de poder controlar os conteúdos através da internet, onde já havia uma entidade para esse efeito e que foi, digamos assim, fundida, ou que vai ser fundida, com a entidade reguladora para a comunicação social. Por outro lado, nós temos um segundo problema muito significativo, que é o seguinte. Em outros países, e isso também está a acontecer em França, mesmo não fundindo a entidade reguladora das telecomunicações com a entidade reguladora da comunicação social, o que é uma opção perfeitamente legítima, existe pelo menos a necessidade de compatibilizar as políticas. E aí eu chamo a atenção do caso evidente da TDT, que referiu há pouco. A TDT é uma plataforma relevante na maioria dos países europeus e é uma plataforma que representa, só para ter uma ideia, segundo os dados do Observatório Europeu do Audiovisual, cerca de 28% do acesso dos lares em termos da União Europeia. No caso português andamos já na ordem dos 10%, 10, 11%, mas depois, se formos ver qual é o número de lares que têm TDT complementarmente à televisão por subscrição, podemos falar em 30, 30 e poucos %. Ora bem, nesse quadro, é completamente inconcebível aquilo que tem acontecido em relação à evolução da TDT no quadro português. O facto de estarmos a fazer a transposição, ou a transição, é mais correto dizer assim, para o 5G, e ao mesmo tempo não haver uma política pública de transformação daquilo que é a televisão digital terrestre, nem se discutir, há países, vários na Europa, que já estão a discutir a passagem para o Ultra HD e o 4K, e em Portugal continuamos a achar que ter televisão em SD, de definição padrão, vai ser suficiente nos próximos 10 anos, quando é evidente que pelo menos a passagem para o HD vai ser absolutamente necessária, para já não falar no 4K, mas isso implica outro tipo de política e outro tipo de utilização de multiplexers. E, portanto, toda a política relacionada com a TDT exatamente devia ter sido pensada em termos da transposição.
o que nos levanta duas questões fundamentais, que é como é que enquadramos este tipo de conjunto de questões com dois problemas base, que é até que ponto é que a regulação deve ir além da política das coimas, independentemente de elas serem mais ou menos elevadas, poderem ter valores mais altos ou mais baixos. Isso não é irrelevante, não é isso que eu quero dizer, mas o mais relevante neste momento é integrar na regulação as questões tecnológicas e as questões de mercado e económicas. Pronto. E se não tivermos um regulador com essa capacidade, a eficácia das políticas de regulação vai ser sempre mais limitada. Por outro lado, na maioria dos países, isso já acontece no caso português, há uma política industrial para a defesa da produção nacional. E essa política é cada vez mais necessária em função da atual situação e da atual concorrência de grandes players internacionais. Ora bem, essa política tem que ser pensada e tem que haver uma política industrial mais consentânea em que as diferentes instituições públicas e as diferentes entidades públicas devem ter uma política concertada. Se isso se faz exclusivamente através de jurisprudência, creio que não. Isso implica políticas públicas e implica, sobretudo, uma outra coisa fundamental, que é ouvir os principais players de mercado e atuar em função desses principais players. Mas temos um problema em Portugal que tem que ser compreensível, que é o seguinte: nós temos muito uma política de lobbying. Essa política de lobbying é perfeitamente legítima e existe em todos os países. Mas é preciso, na nossa perspectiva, pensar a política pública para além dos lobbyings e em função também, fundamentalmente, do interesse público. E, portanto, compatibilizando esses mesmos lobbyings, isso não é impossível em termos de uma política pública concertada e que permita, portanto, uma eficácia relativamente mais elevada. Isso não se faz só com a jurisprudência, faz também atendendo à evolução tecnológica e, sobretudo, atendendo às condições e à realidade do mercado. E essa realidade do mercado tem que ser analisada em termos da regulação e das políticas públicas e, infelizmente, esse é um dos nossos déficits em relação à União Europeia ou outros países da União Europeia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu quero agradecer ao representante da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social. Eu li com atenção o seu parecer e depois tenho aqui um conjunto vasto de questões, mas eu acho que eu vou selecionar algumas para poder ter tempo para responder e também para poder esclarecer o que me irá ajudar a melhorar esta transposição que nós estamos a fazer. Eu queria começar por esta última parte que falou da regulação e articular com um dos temas que eu acho que é extremamente importante e que é fundamental aqui na diretiva, que é o combate ao discurso de ódio e à violência, também o combate às notícias falsas e à desinformação. Ou seja, como é que eu gostava de que se partilhasse connosco a sua reflexão, como é que a fiscalização, neste caso, o caso da ERC, portanto, disse que era necessário alargar as competências da ERC para além das competências de fiscalização, portanto, ir para além da política de coimas. Portanto, e neste momento torna-se cada vez mais evidente que os conteúdos de informação nos meios digitais são um fator principal, ou um fator significativo de desinformação e de propagação de notícias falsas, mas também de promoção do discurso de ódio e de difusão de preconceitos relativamente a determinados grupos. E é preciso reforçar a entidade que faz esta regulação de modo a garantir que se faz um efetivo combate desta dimensão. Portanto, esse é um dos aspectos. Depois, outro lado, tem a ver com o acesso à informação, com a acessibilidade da informação. Portanto, no parecer colocam algumas dimensões que acham que eram relevantes para que esta acessibilidade fosse garantida. Nós, nas outras audições que fizemos, abordámos esse assunto também e não ficou, para mim, pelo menos, não ficou evidente quais é que eram as entidades a que seriam responsáveis por garantir essa acessibilidade. Uns acham que é quem produz os conteúdos é que deve ser responsável por garantir o acesso à informação, outros pensam que deve ser
ser o Estado a apoiar, a financiar a adaptação para garantir a acessibilidade. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião relativamente a esse assunto. Outro aspecto também que eu gostava que desenvolvesse mais, que nesta audição ainda não foi muito tratado, tem a ver com a questão da proteção de menores e de jovens relativamente aos conteúdos da informação. Portanto, também é um assunto que tratam no vosso parecer, que também gostava que pudessem desenvolver. E um outro aspecto que eu preciso de alguma clarificação tem a ver com as definições e o facto de ter, logo no início da sua intervenção, ter referido que as definições que constam do projeto remetem para a legislação europeia e que era preciso que estivessem... Aqui é que está a minha dúvida. Eu não entendi se considera que é relevante que essas definições constem do projeto de resolução ou se devem ser densificados e trabalhados na regulamentação. Portanto, e aí também gostava que nos desse mais informação sobre isso. E a minha última questão tem a ver com algo que também disse logo no início da sua intervenção, que tem a ver com as dificuldades relacionadas com os meios de comunicação regional e local e o modo como, pelo que eu entendi, reconhece ou identifica uma ausência de reflexão relativamente a esses meios de comunicação regionais e locais no projeto de resolução, no projeto que nós estamos a analisar e a transpor, e qual era o sentido ou seja, o que era necessário, quais é que são as dimensões que deveriam estar contempladas e que não estão e que era importante fazer. Portanto, são estas as perguntas que eu deixo. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar para as respostas. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Eu vou tentar interrelacionar algumas das questões que coloca e, nomeadamente, levantar outros problemas complementares ou outras questões complementares que, se calhar, são relevantes. Ora bem, o discurso do ódio, as fake news, ou a desinformação, como será mais correto dizer em termos, porque notícias falsas não existem, existe a desinformação. Pronto. Ora bem, estamos perante um mundo novo e, neste momento, na maioria dos países, e nomeadamente outras entidades reguladoras noutros países, estão preocupadas com uma questão complementar que tem a ver com, a nível tecnológico, que é nomeadamente a utilização da inteligência artificial e a forma de como isso pode ser relevante. Ora bem, isto significa que estamos perante um mundo novo em que aquilo que era a lógica tradicional das políticas públicas e da regulação, preocupada com o pluralismo, com a diversidade de conteúdos, tudo isso continua a ser relevante, mas hoje só pensar nisso é claramente para nós um quadro insuficiente. Ora bem, nessa perspectiva, temos aqui um bom exemplo de como é que a política de regulação pode ser modificada e como é que as políticas de autorregulação e corregulação podem ser eficazes. No caso português têm sido muito discutidas as questões da desinformação, tem havido algum trabalho feito, quer pela ERC, que apresentou aqui na Assembleia da República um documento sobre isso, que depois não deu origem a nenhum diploma, nem nenhuma jurisprudência concreta, mas que poderá vir a dar, obviamente, assim como também, por exemplo, a própria agência Lusa tem tido alguma preocupação e tem tido algum trabalho. E o que é que está a acontecer? Está a acontecer, por exemplo, o desenvolvimento de sites específicos que possam permitir analisar essa desinformação, ou essas notícias falsas, se preferir, e, portanto, está a haver um quadro atual em que, muitas vezes, são as próprias entidades reguladoras que atuam a esse nível e que desenvolvem mecanismos que, muitas vezes, a sociedade civil ou outras instituições têm dificuldade de desenvolver, até porque, em alguns casos, isso implica a existência de meios, custos e, sobretudo, também sistemas relativamente robustos de análise e não meramente sistemas que permitem algum tipo de análise, mas não muito eficazes em termos de resultados. Portanto, parece-nos claramente uma área em que era preciso investir e que é relevante. Em alguns países este problema está sobretudo a ser encarado em períodos eleitorais, mas ele ultrapassa muito a questão eleitoral. Ou seja, pode ser mais relevante e mais significativo muitas vezes em períodos eleitorais, mas é importante que seja também noutros períodos. E, portanto, todas estas questões que estão relativamente mal contempladas na transposição da diretiva deviam ter um aprofundamento e deviam ter formas ou processos de organização, ou em termos da sociedade civil, ou em termos da entidade reguladora, ou das duas, ou em complemento ou não, que permitissem um desenvolvimento mais acelerado. Por outro lado,
muitos dos mecanismos atuais que estão a existir, nomeadamente proteção de menores, etc., eu dou um exemplo muito clássico. Como é que se protegia os menores em termos dos serviços lineares? Dizendo que certos programas só podiam ser emitidos a partir das 22h30, não é? Pronto. Esse mecanismo, neste momento, com as gravações, mesmo nos serviços lineares, com as pré-gravações dos programas ou as gravações, deixaram de ser eficazes, não é? Portanto, já não funcionam. Qualquer criança consegue perfeitamente ver um programa que passou à meia-noite no dia seguinte, desde que saiba que está acessível através das plataformas de televisão de subscrição. Portanto, deixou de ser eficaz. Ou seja, tem que haver novos mecanismos e novas formas que permitam que isso funcione hoje em dia na sociedade atual e com as mudanças tecnológicas que atualmente nós conhecemos. Só muito rapidamente, visto já estou com pouco tempo, em relação às definições. Ora bem, as definições não estão, e agora temos duas opções. Ou avançamos como está, sem as definições, e portanto indo para o direito europeu, e depois com os problemas, ou alguns dos problemas que eu referi há pouco, ou, a posteriori, e se houver depois uma revisão posterior e um enquadramento mais geral daquilo que é a jurisprudência nacional em termos do setor, tenta-se incorporar isso e tenta-se densificar a posteriori, porque neste momento, como não há formas ou processos definidos, quer dizer, estar a pensar que no espaço de 15 dias ou de um mês vão definir todos eles, parece-me impossível, portanto não vão chegar lá. Em relação à comunicação social regional e local, ora bem, temos aqui um bom exemplo de que a política industrial e a política pública e o apoio àquilo que são as empresas do setor da comunicação social regional e local deviam ser pensadas de outra forma. Nós sabemos que o Governo avançou, nomeadamente, com uma campanha de publicidade institucional e, portanto, com uma receita antecipada para os operadores, que infelizmente ainda não foi possível chegar, em termos de receita concreta, a esses mesmos operadores. Mas, para além disso, nós temos um problema de suporte à existência desses meios de comunicação social locais e regionais, que, em alguns outros países, está a ser encarado como medidas de política industrial de suporte, porque esses serviços fazem serviços de interesse público e são muito significativos e relevantes para a democracia e para o funcionamento da democracia. Um outro aspecto que nos parece também importante e complementar a isto é a existência de meios de comunicação social sólidos em Portugal e com capacidade económica. É fundamental não só para a política de conteúdos em geral e para a produção independente, etc., mas é também fundamental para outra questão. É que se esses meios, nomeadamente quando são generalistas, não existirem, é também a informação que está em causa. Ou seja, se desaparecerem um conjunto de meios de comunicação social em Portugal, não é só um problema de passagem para o consumo nas OTTs, de ficção, etc. É também um problema que esses mesmos meios de comunicação social portugueses dependem também, para a sua vertente, digamos assim, informativa e para a sua disponibilização de informação, do resto. Isto são vasos comunicantes, não são coisas separáveis. Portanto, se não houver algum tipo de apoio dentro de regras comunitárias ao desenvolvimento do setor da comunicação social, em particular ao regional e local, que apresenta, em alguns casos, mais fragilidade e que, em algumas situações, é mesmo o único meio, em alguns concelhos ou em algumas zonas do país, é também a própria lógica de desenvolvimento do setor que está em causa e é também a sobrevivência, num certo sentido, do próprio sistema democrático, que é reequilibrado normalmente através da existência de meios de comunicação social. É neste quadro que, em muitos países, mesmo de estrutura mais liberal, o apoio à comunicação social está a ser encarado como uma questão fundamental. Não, sobretudo, numa vertente de sustentabilidade de empresas, mas sustentabilidade da oferta de um setor em termos nacionais que é básico para a existência do próprio sistema e do equilíbrio social. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar também o Dr. Pedro Brauman, de agradecer, além do parecer escrito, as intervenções que também foram sendo tidas até agora, porque nos permitem aprofundar até alguns dos aspectos que foram referidos neste mesmo parecer. E, naturalmente, que num momento em que está a ser feita a discussão de uma proposta de lei que transpõe uma diretiva que tem fortes implicações tanto na área da cultura, nomeadamente nas alterações que faz à lei do cinema,
mas na área da comunicação social também, pelas alterações que faz à lei da televisão, naturalmente que esses contributos são importantes para que, no tempo que temos disponível, possamos também perceber que contributos é que cada grupo parlamentar pode dar em alterações legislativas que muito provavelmente serão feitas. Há aqui algumas observações que eu não posso deixar de fazer na intervenção sobre esta matéria, além das profundas reservas que o PCP tem, tanto sobre esta proposta de lei, mas sobre a própria diretiva europeia. Nós votamos contra os 2 diplomas, apontando aqui um conjunto de aspectos com os quais não estamos naturalmente de acordo, mas também não desligando isto da inserção de um quadro mais geral do mercado único digital, que no que está definido o PCP não acompanha. Mas há também preocupações que nós colocamos em relação a esta proposta de lei, nomeadamente na intervenção que tivemos, que se prende naturalmente com o pouco tempo para aprofundar e estudar uma matéria desta complexidade e que terá influência significativa no nosso país e que efetivamente seria útil que tudo isto tivesse sido feito com muito mais tempo e que pudéssemos também aqui colocar alguns dos aspectos das especificidades que o Dr. Pedro Brauman também aqui falou na discussão, porque há pontos que a Confederação aqui refere, nomeadamente de outros aspectos relacionados com esta diretiva e além da questão da TTT que já foi aqui falada e que por isso também não temos questões a colocar, mas, por exemplo, as matérias dos direitos de autor e dos direitos conexos no mercado único digital, em que a Confederação identifica este ponto como sendo também um outro aspecto a considerar, além da questão na área da cultura, nós juntamos, como já também tivemos a oportunidade de dizer ontem numa outra audição, a matéria dos direitos de autor dos próprios jornalistas, que aliás também, cuja proteção dos direitos de autor está também prevista nos diplomas legais, nomeadamente no Estatuto. E como tal, esta é também uma preocupação que nós temos, não sei se há alguma reflexão ou alguma matéria sobre este mesmo assunto que também nos queiram aqui colocar, mas havendo, acho que seria importante, considerando também este mesmo assunto. No que se refere à questão da proteção dos menores, tendo registado o que também colocou, há aqui uma questão que eu gostaria de levantar, pedindo aqui uma observação, uma opinião, nomeadamente nas responsabilidades, digamos, destes filtros que deveriam ser colocados relativamente aos menores. Filtros poderá não ser a expressão mais adequada, mas, no fundo, esta proteção é uma responsabilidade das entidades que difundem os conteúdos e os programas, é uma responsabilidade de quem os produz, é uma responsabilidade de ambas, é uma responsabilidade de outras entidades, ou seja, como é que vem também a atribuição destas mesmas responsabilidades, além, naturalmente, da necessidade da garantia da proteção dos menores num conjunto de aspectos. Queria ainda colocar uma outra pergunta relativamente à questão das acessibilidades à informação e ao entretenimento, nomeadamente pelas pessoas com deficiência, está identificado na vária legislação e está identificado também a questão das necessidades especiais, em que aqui colocam no vosso parecer que tem que se colocar de alguma forma, deve ser especificado sempre que possível. Ou seja, que vocês aqui têm é que devem ser fornecidas de maneira acessível às pessoas com necessidades especiais, mas sempre que possível. Bom, nós achamos que deve ser feito um caminho da generalização do acesso, não é? Da informação e que todos os obstáculos que existem devem ser ultrapassados. Nós sabemos que há dificuldades diferentes, ainda na audição, nomeadamente da API e da AIC, foi sinalizada a questão dos órgãos de comunicação social local e regional terem muitas dificuldades em ultrapassar as barreiras que existem, esses obstáculos, e em colocar disponível e de forma acessível às pessoas com deficiência um conjunto de conteúdos, mas o que nós gostaríamos aqui de perceber é o que é que querem dizer com este sempre que possível, porque é um direito constitucional destas pessoas também, não é? Terem acesso a esta informação e há realidades diferentes do ponto de vista da comunicação social, havendo comunicação social local e regional com um conjunto de dificuldades, mas havendo outro tipo de comunicação social inserida nomeadamente em grupos económicos cujas condições de garantir isto são naturalmente diferentes, e também perceber aqui o tipo de soluções que poderiam também ser encontradas. Mesmo para terminar, relativamente às observações que também foram feitas sobre esta proposta de lei e, no fundo, a transposição desta diretiva, se entendem que este era um momento e esta proposta de lei poderia ser um instrumento para uma revisão legislativa muito mais profunda
nesta mesma proposta de lei, ou se acham que este deve ser um caminho a ser feito com um debate muito mais alargado e com o envolvimento de muitas entidades. Há pouco falou na questão do médio prazo, de a médio prazo poder fazer legislação complementar, mas considerando também as alterações que existem, um médio prazo que não se pode estender por muito tempo, convenhamos, porque naturalmente que a legislação terá que ir acompanhando a realidade que vamos tendo. E perceber de alguma forma se acham que esta PPL também pode servir para dar um contributo significativo nesse sentido, ou se acham que seria mais útil um conjunto de outras matérias serem abordadas em diplomas legislativos à parte, depois relacionados com o que sair naturalmente da legislação nacional, nomeadamente nesta proposta de lei. Muito obrigada. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Eu, há bocado, não abordei totalmente a questão, por exemplo, da literacia mediática. Não deixa de ser curioso que este diploma remete a literacia mediática exclusivamente para o serviço público, quando a literacia mediática, ou a educação pós-mídia, ou como queira chamar, é claramente uma componente hoje relevante para todos os meios de comunicação social e não pode ser limitado exclusivamente ao serviço público ou à existência de um plano do serviço público. Na maioria dos países também a literacia mediática é uma área nobre e fundamental do órgão regulador da comunicação social e, portanto, também em Portugal, se calhar, essa perspectiva faria algum sentido. Foi aqui também referida a questão da acessibilidade, das acessibilidades. Ora bem, nós temos um quadro europeu muito diversificado. Temos países em que praticamente as acessibilidades são garantidas quase a 100%, e temos um país, como o caso português, em que há acessibilidades indicadas e previstas no plano elaborado pela entidade reguladora para a comunicação social, em que depois há horas específicas para as acessibilidades e para os programas que devem ser transmitidos, há géneros específicos, o que é uma originalidade portuguesa, e depois ainda temos um outro problema relevante, que é, temos uma estrutura prevista de acessibilidades, mas ela só existe obrigatoriamente para os canais ou para os serviços de programas transmitidos na televisão digital terrestre. Porque em relação à televisão por subscrição, que representa praticamente 90% do mercado, não há obrigações específicas e temos boxes e sistemas em nossas casas que não permitem acessibilidades. Ora, isto é um paradoxo. Portanto, estamos tão preocupados com as acessibilidades, mas depois, naquilo que são as plataformas mais relevantes para esse mesmo acesso, elas, em alguns casos, nem sequer estão disponíveis ou estão disponíveis em graus limitados. Portanto, uma questão é aquilo que está previsto em termos legais, outra questão é como é que isto depois funciona em termos de mercado e como é que isto funciona em termos de acessibilidades concretas. Ora bem, nós sabemos que temos uma realidade da comunicação social em Portugal que é uma realidade com alguns problemas. Uma das propostas que foi feita em resposta à vossa consulta pública dizia, inclusive, que as acessibilidades dos canais ou dos serviços de programas privados comerciais devia ser pago através da CAV. Ora, claro que é possível, mas se formos ver os valores da CAV, verificamos que eles são, nos países em que existe taxa, os segundos mais baixos da Europa e ligeiramente acima da Grécia, e têm um desvio percentual em relação à média europeia de 75%. Bom, isto são os dados concretos. Ou a Assembleia da República nem sequer atualiza a CAV de acordo com a taxa de inflação, conforme está previsto na legislação em vigor. Portanto, tudo isto são factos. Os meios de comunicação social têm dificuldades? Têm. E, em alguns casos, dificuldades relevantes. E, portanto, quando nós dizemos na medida do possível, significa que nós achamos que, para além daquilo que são o que está previsto na Constituição e o que está previsto na legislação em vigor e com todo o fundamento, para além daquilo que é os planos diretores da ERC em relação às acessibilidades, temos um caso concreto em que os mecanismos de corregulação seriam fundamentais para chegarmos a planos e a formas de atuação que fossem mais eficazes e que, em vez de se preocupar só com as acessibilidades estabelecidas no papel, permitissem que, por exemplo, pelo menos, todos os operadores de televisão de subscrição fossem obrigados a dar acessibilidade dos programas que, pelo menos, já são possíveis, nomeadamente no quadro da TDT. Portanto, é esta a realidade que temos e é para isto que devemos olhar. Em relação à questão da proteção de menores, aqui também acho que há um caso em que a corregulação poderia ser importante. Porque, neste momento, há mecanismos e formas de controle, pelo menos nos serviços lineares e pelo menos em alguns dos serviços
disponibilizados em Portugal e sob a legislação portuguesa, isto seria possível. Nos casos internacionais, em alguns casos seria possível, pelo menos, levar alguns dos operadores, nomeadamente OTTs, a fazê-lo, noutros seria eventualmente um pouco mais difícil. E este aspecto é que parece para nós fundamental e que deve ser aqui salientado. Nós estamos num mundo em que a regulação, na lógica linear, continua a existir, tem fundamento, mas estamos num mundo em que essa regulação linear começa a fugir-nos das mãos, dos dedos. Ou seja, a regulação linear é uma regulação que tem os dias contados e que é cada vez menos eficaz à medida que os serviços não lineares vão crescendo. Então temos que adaptar esta nova situação, encontrar novos mecanismos de regulação, nomeadamente de autorregulação e co-regulação, e temos que construir também outro mecanismo que nos parece fundamental, é que é particularmente injusto que só os operadores nacionais sejam obrigados a cumprir regras, e não estamos a falar de regras em termos de contribuição para a produção de ficção, porque essas, obviamente, nós estamos de acordo que sejam extensíveis aos operadores internacionais e faz todo o sentido, e é essa também a matriz na maioria dos países europeus. Não é isso que está em causa. Depois, sob a forma mais eficaz dessa contribuição, isso é mais discutível, mas estamos de acordo que isso seja feito. Agora, não podemos criar condições de desigualdade explícita e clara entre aquilo que são operadores nacionais, quer televisão de subscrição, quer televisão jornalista, quer em sistemas abertos e de free-to-air, em relação aos operadores internacionais. E, portanto, temos que encontrar formas de equilíbrio em que também a flexibilização da legislação e da regulação no quadro nacional para aqueles que estão cá, e que vivem cá, e que trabalham cá, e que pagam os impostos em Portugal, seja possível ser equilibrada em relação aos mecanismos e às formas dos grandes operadores internacionais. Porque nós já estamos numa luta desigual com esses mesmos grandes operadores internacionais. E, portanto, é importante, em termos da política pública e da política industrial portuguesa para o setor, que seja possível reequilibrar isso, que seja possível reequilibrar regras e que haja um mecanismo de adaptação da regulação. Ou seja, quando nós defendemos que deve haver um novo papel regulador para a ERC, defendemos também que a ERC deve ter uma nova lógica reguladora e mais aberta, e mais virada para a corregulação e autorregulação, e mais virada para um intercâmbio e para uma interrelação mais forte com aquilo que são as empresas e os meios de comunicação social localizados em Portugal e com sede em Portugal, de forma a que seja possível encontrarmos mecanismos de regulação mais eficazes, mas, sobretudo, e isso é que é a questão mais relevante, mais justos. E mais justos em termos de equilíbrio com os operadores internacionais. Obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Pedro Brauman e agradeço a presença da Confederação aqui neste horário assim em cima da hora, como disse. Eu li, obviamente, o contributo, mas agora a sua intervenção suscitou-me aqui várias questões. Vou tentar ver se consigo fazer isto organizadamente. O primeiro ponto do contributo tem que ver com o facto, aliás, já aqui bastante falado, de uma certa falta de tempo até para fazer o contributo, até esse prazo estava curto e que, portanto, diziam esse prazo não ter permitido uma análise detalhada e, portanto, estando disponíveis, como aqui estão, para prestar esclarecimentos que achássemos adequados. Assim está a acontecer. Em todo o caso, também outras entidades produziram contributos e eu perguntaria se tiverem disponibilidade de voltar a rever, se calhar era uma boa ideia, agora que também já podem eventualmente até comentar o que outras entidades que interceptam os meios e o contributo que deram possa acrescentar àquilo que aqui trouxeram. E eu acho que talvez seja esse um dos pontos mais difíceis aqui de resolver, é que esta diretiva inclui um número muito significativo de intervenientes de vários pontos diferentes, com vários interesses diferentes, e nem sempre vai ser possível equilibrar todos esses interesses de uma forma satisfatória. E isso já foi aqui trazido e ao longo destes dias temos percebido isso de maneira muito clara. Uma das coisas que aqui falou várias vezes, e eu gostava de perceber melhor o que é que quer dizer com isso, foi, várias vezes disse que havia problemas na PPL que aqui estamos a discutir, na proposta de lei que aqui estamos a discutir, fazendo referência a uma má transposição da diretiva. E, portanto, a minha pergunta tem que ver com aquilo que, para o ordenamento jurídico português, o Governo decidiu
transpor, ou tem que ver com a diretiva original, que em si mesmo já não responde a esta necessidade de uma maior flexibilização e de um olhar mais prospectivo para um mercado que está em evolução? Primeira questão. Isto porquê? Porque a diretiva essa sim esteve em discussão muito tempo, aliás, como disse no início, não é? Já houve muita ocasião de discutir a diretiva em si mesmo. E, portanto, eu fiquei aqui com essa dúvida. Sobre o calendário, nós vamos, como disse a Sra. Presidente, vamos discuti-lo para a semana, mas, de facto, estamos a trabalhar, e eu também concordo consigo que o prazo de 17 de setembro é um bocadinho difícil, mas nós estamos a trabalhar dentro de um calendário que tem algum grau de inflexibilidade, vamos pôr a coisa assim, e, portanto, em relação à sua expectativa, à expectativa da Confederação de Meios, de que se vá fazer quase que um olhar novo, renovado, sobre aquilo que é o texto e, eventualmente, alterá-lo, digo eu, parece-me difícil que vá acontecer para gerir a expectativa da Confederação, mas enfim, falo pelo Grupo Parlamentar do CDS, a Comissão, entretanto, decidirá, mas parece-me que se calhar temos que até por uma questão de pragmatismo, nos ater mais às melhorias que podemos fazer sobre o texto que existe, do que propriamente repensá-lo de origem. E, eventualmente, até como sugeria o PCP, depois guardar para a regulamentação posterior algumas áreas que precisem de uma definição melhor, mais cuidada. Sobre definições, de facto é verdade, aquilo que disse aqui, já vários contributos fazem nota disso, o facto de que as definições não estarem coerentes com aquilo que é o nosso ordenamento jurídico por um lado e por outro lado serem às vezes vagas na sua tradução para o português e portanto as consequências não serem claras é um problema, tem toda a razão, não sei muito bem como é que o devemos de melhorar, mas tentaremos trabalhar sobre as definições, porque de facto é um tema. Em relação a outro dos assuntos que aqui fala, que é o tema da autorregulação e da regulação, também me ficou aqui uma dúvida, que é a seguinte, deu vários exemplos do que é que são âmbitos claros de autorregulação, o parecer já o dava, por exemplo, os direitos dos menores e dos consumidores com a criação de códigos de conduta, é uma área onde claramente é possível haver margem para a autorregulação. Falou aqui, por exemplo, no tema dos horários para a proteção de públicos sensíveis, como, por exemplo, crianças, já não se adequar a maneira como o vimos até aqui. Pergunto-lhe se isso também não é uma área possível de autorregulação, ou pelo menos de corregulação, via instrumentos de controle parental, por exemplo. E, portanto, a minha pergunta mais de fundo é se para a Confederação de Meios existe uma arrumação clara do que é que são áreas em que o regulador tem que ter uma influência, tem que ter um papel decisivo e há áreas em que a autorregulação e a corregulação são melhores instrumentos do que o papel do regulador. Depois, sobre o tema dos serviços lineares e dos serviços não lineares e do papel também, novamente, do regulador. Um dos assuntos que também tem sido regularmente trazido pelos vários contributos é o tema de vamos pôr a expressão que é usada comumente, leveling the playing field, quer entre players internacionais e players nacionais, quer entre tipos diferentes de serviços. Pronto, isso parece-nos um bom princípio, tenho a certeza que também concorda. A questão, de facto, tem que ver com, por um lado, o enforcement, a capacidade que a ERC tem de o fazer cumprir, é a primeira questão, e, de facto, eu não tenho muito claro. Parece-me haver bastantes esforços entre serviços não lineares e serviços não lineares, mas não sei se são de facto eficazes na transposição da diretiva. E, por outro lado, há outros riscos que eu não tenho claro que estejam completamente acautelados, como o risco da dupla oneração no caso das taxas, que aqui não foi falado. Para a Confederação isto é um tema, a PPL que o Governo traz aqui garante que não vai haver dupla oneração do ponto de vista do artigo 10º, particularmente no que diz respeito a taxas. E, finalmente, uma dúvida muito de fundo que tem que ver com aquilo que falou sobre a TDT e os 5G. Disse que achava que não há nesta diretiva um olhar claro sobre a TDT e aquilo que ela comporta e que, portanto, o regulador, de certa maneira, se demite desse papel aqui. Mas a TDT é também regulada pela ANACOM. Não é? E, portanto, eu pergunto-lhe se não seria, se de facto isso não, e termino, já estou a ultrapassar o meu tempo, se isso não está acautelado já pela ANACOM, se toda a regulação sobre a TDT não está já regulada pela ANACOM, ou se é preciso reforçar a articulação entre a ANACOM e ERC para que o todo da TDT, seja plataforma, seja serviços que nela são transportados, não é suficiente. Portanto, a minha questão é simplesmente se não é só preciso uma maior articulação entre os dois reguladores. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputada. Provavelmente não vou conseguir responder a todas as questões que colocou, mas vou tentar, talvez, pegar nas questões fundamentais. Ora bem, de facto temos um problema de timing, como referiu, e, numa perspectiva mais técnica, como é que eu encararia o problema?
Ora bem, nós temos também alguma experiência internacional, nomeadamente noutros países. Bom, e essa experiência internacional parece-me que está pouco refletida na forma, no processo de transposição da diretiva. Agora, o benchmarking internacional, na minha perspectiva, não deve ser feito de forma ocasional ou desgarrada, ou seja, nós temos ou devemos definir qual é o modelo que queremos, isto é, se queremos simplesmente uma transposição relativamente simples da diretiva com um aspecto ou outro complementar, ou se queremos adaptar a legislação da comunicação social em Portugal, e em particular do setor audiovisual e dos serviços audiovisuais a pedido, àquilo que são as grandes transformações tecnológicas e económicas que estão a ocorrer neste momento. Isso aí obriga-nos a ver o que é que está a ser feito também, inclusive noutros países, para essa adaptação e para esse esquema, mas não vale a pena fazer esse esforço de benchmarking sem definirmos à partida onde é que pretendemos chegar. E, portanto, primeiro temos que definir onde é que queremos chegar e qual é o esforço pretendido. Por outro lado, as diretivas são o que são e, portanto, normalmente as diretivas, nomeadamente do setor audiovisual, são relativamente demoradas de desenvolver e mais demoradas do que acontece, inclusive, noutros setores. Basta ver o que aconteceu entre a primeira diretiva de Televisão Sem Fronteiras e depois a versão seguinte e agora a atual. Portanto, estamos a falar sempre de períodos de pelo menos 10 anos ou mais. E, portanto, têm que ser diretivas relativamente genéricas, mas têm um conjunto de questões muito significativas. Por exemplo, regras para as plataformas de vídeo. De certa forma, isso está contemplado na transposição. Reforço dos critérios de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Também está, de certa forma, contemplado, mas se calhar não suficientemente. Na literacia mediática, por exemplo, também se calhar não está suficientemente ao reduzir o papel na literacia mediática ao serviço público de rádio e televisão, o que nos parece altamente limitado. Na maioria dos países, a literacia mediática é encarada para o conjunto do setor da comunicação social e com um papel normalmente relevante do órgão regulador e não só. Flexibilização das regras de publicidade. Parece-me claramente houve uma evolução significativa e vai-se praticamente ao limite daquilo que a diretiva permite e melhorando, portanto, as condições de operação comercial de uma série de empresas do setor em Portugal. Proteção de menores e combate ao discurso ao ódio. Se calhar não se desenvolve o suficiente. Promoção da distribuição de obras europeias. Se calhar há várias alternativas de políticas públicas além daquela que é apontada. E pelo que eu percebi das audições que eu ouvi anteriores, de facto, há modelos e perspectivas completamente diferentes, o que é absolutamente natural. Agora, tem que ficar clarificado qual é o modelo que queremos. Queremos um modelo, porque o modelo que está neste momento em cima da mesa parece-me um modelo bicéfalo, ou seja, um modelo que mantém a estrutura tradicional para os operadores nacionais, ou basicamente a mantém, e cria um novo modelo mais virado para o mercado para os operadores internacionais. Este modelo é possível, mas tem vantagens e tem desvantagens, é essas que interessa discutir. Porque não há modelos neutros, nem há modelos que só tenham vantagens ou que só tenham desvantagens. Agora, é preciso dizer porque é que se opta por isso e quais são os considerados as vantagens e se essas vantagens são superiores às desvantagens ou não. Bom, porque não há modelos ótimos, não há modelos que funcionem sem problemas. Por outro lado, referiu ainda... Bom, de facto, a questão das definições, no caso de... Eu acho praticamente impossível, num espaço de tempo muito curto, fazer essas alterações, porque, na realidade, o que está... não há definições transcritas na lógica da legislação nacional e, portanto, isso implica um esforço grande de transpor de forma completa. Ora bem, se a opção que vocês vierem a tomar seja transpor relativamente rápido e eventualmente a médio prazo, e quando eu falo em médio prazo estou a pensar, por exemplo, na transposição da Diretiva de Direitos de Autor e Direitos Conexos, tem que ser até junho do próximo ano. Portanto, não é um médio prazo assim tão longo, não é? É um médio prazo relativamente curto. E essa transposição da diretiva tem que ser feita. Essa Diretiva de Direitos Audiovisual e Direitos Conexos é uma diretiva, essa sim, que foi alterada na Comissão e demasiado genérica. Sei que o Ministério da Cultura, e já nos consultou a esse nível, vai fazer uma consulta pública prévia. E posso também dizer que a consulta prévia que houve em relação à transposição desta diretiva que está neste momento em cima da mesa foi feita em janeiro deste ano. Nós respondemos com alguns dos aspectos que repetimos agora nesta consulta pública e as grandes questões relacionadas, nomeadamente com não haver uma transposição minimalista, com as preocupações de natureza de mercado e tecnológicas, etc., não foram, na nossa perspectiva, suficientemente contempladas. Só uma questão muito rápida em relação à TDT. Referiu e bem que a TDT é uma questão relevante, mas repare, e só para dar um exemplo concreto, como não há obrigatoriedade, nem tem havido em geral,
inter-relação nas políticas públicas entre a Interreguladora para a Comunicação Social e a Interreguladora das Telecomunicações e da Sociedade da Informação, a ANACOM, o que acontece é que a ANACOM define um modelo de distribuição, define um modelo do número de multiplexas que existe, define a lógica, digamos assim, tecnológica e, de certa forma, económica, e depois o Governo define quais são os serviços de programas que podem existir de novo e quais são os que podem ser criados. A Assembleia da República faz recomendações, o que já permitiu o alargamento, primeiro com 2 novos canais de serviço público e mais recentemente uma nova recomendação, porque ainda há 2 canais disponíveis, para que em vez de ser através de concurso público, fossem através de mais 2 canais de serviço público. E, por outro lado, a ERC depois, se houver concurso público, escolhe quais são os canais que vão ser atribuídos. Bom, a conclusão que eu tiro é que uma parte dos problemas da TDT em Portugal advém disto, deste quadro. Portanto, da descoordenação e da lógica de políticas diferentes, e nós temos neste momento a pior oferta de TDT da Europa. É só isto que eu digo. E estamos a fazer a transição para o 5G. Em todos os países está-se a passar para o HD, alta definição. Em alguns países, como por exemplo em França, já se está a discutir a passagem para o Ultra HD, para o 4K. E em Portugal, discute-se se vai haver novos serviços de programas ou não, se eventualmente são públicos ou não, e não se percebe que daqui a 3, 4 anos, se a TDT só tiver serviços de definição padrão SD, estamos a matá-la de outra maneira, porque ela vai ter que ter pelo menos HD. Ora, para ter HD precisa de mais multiplexas. Ora, temos aqui um excelente caso da necessidade de articulação das políticas públicas e porque é que ela é fundamental. Não tem que ser obrigatoriamente através de uma lei ou de um decreto-lei. Agora, tem que haver, tal como acontece no caso francês, uma obrigatoriedade e uma perspectiva de que os reguladores de diferentes setores, em algumas áreas concretas, são, entre aspas, obrigados a encontrar formas e processos de desenvolvimento da política pública que seja articulado. Se essa articulação não existe, os resultados estão à vista e o exemplo da TDT é capaz de ser um dos mais paradigmáticos a esse nível, não é? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Tenho a comunicação de vários grupos parlamentares que prescindem da segunda ronda. Pergunto se existe alguém que... Sra. Deputada Rita Bessa. Muito bem. Não sei se o Sr. uma vez que não há segunda ronda, deseja usar a palavra para, enfim, para frisar algum aspecto que julgue necessário. Se sim, tem a palavra. Eu agradeço e vou fazer uma intervenção muito curta. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que estamos num momento paradigmático de desenvolvimento do setor da comunicação social e, em particular, do setor audiovisual. A transposição desta diretiva é um momento, digamos assim, significativo que permite pensar o setor de uma forma relativamente integrada e pensar o setor em termos de um conjunto de transformações que está a haver. Nenhum de nós, penso eu, que está aqui, deseja que, para além daquilo que são as condições de mercado e para além daquilo que é a evolução atual de serviços não lineares e que há uma tendência irreversível, todos desejamos que, para além da concorrência internacional e dos grandes players internacionais com os quais temos que viver cada vez mais do futuro, e não só na área de vídeo e de televisão, mas também noutras áreas significativas, que é o momento certo para refletir sobre a comunicação social é que queremos em Portugal, como é que podemos ter empresas estáveis e sustentáveis no mercado português, como é que podemos ter um papel significativo e relevante, tal como acontece na maioria dos outros países europeus, com o Serviço Público de Televisão e como é que ele deve ser ou deve ter um papel equilibrador e significativo no mercado e quais os meios que lhe devem ser dados, nomeadamente para o desenvolvimento de serviços não lineares e para a evolução tecnológica. E é um momento certo também para pensar, tal como acontece em muitos outros países, como é que as políticas públicas e as instituições públicas, e nomeadamente os parlamentos, e em particular neste caso a Assembleia da República, encaram o desafio de que haja uma comunicação social em Portugal forte, estável, com capacidade dinâmica futura, que possa dar resposta aos desafios futuros e que, sobretudo, possa ter um contributo importante, não só para a produção de conteúdos em geral e, portanto, de programas que possam ser emitidos, respeitando um conjunto de princípios, desde a questão da proteção dos menores, das acessibilidades, tudo isso,
mas que, sobretudo, possa também refletir e pensar noutra questão fundamental, que é qual é a política industrial e qual é a política de apoios, tal como está a acontecer noutros países europeus, nomeadamente no quadro atual de pandemia, que é mais conveniente para a defesa dos interesses nacionais e, sobretudo, também para uma outra componente que, de certa forma, ficou um pouco à margem na transposição da diretiva, mas que é muito relevante, é como é que se responde aos novos fenómenos da desinformação e das fake news e qual o papel fundamental dos meios de comunicação social em Portugal, quer a nível nacional, quer regional, quer local, para o acesso à informação, para o acesso a uma informação livre, que siga as regras do jogo democrático, seja capaz de não entrar no jogo das fake news e da desinformação e que possa servir os interesses da democracia portuguesa. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agradeço em nome da Comissão toda a colaboração da Confederação, mas particularmente do Sr. Dr. Pedro Brauman. Nós também consideramos que este é um momento muito importante deste setor e, por isso, todo o empenhamento que a Comissão e todos os grupos parlamentares têm vindo a ter relativamente a esta matéria. Naturalmente que já fizeram o vosso parecer escrito, que já agora adicionou bastante informação e reflexão muito útil também à nossa reflexão e também agradeço antecipadamente toda a colaboração que possam dar no futuro, porque de facto nós vamos repensar uma reprogramação dos nossos trabalhos. Foi isso que ontem decidimos aqui na Comissão e tendo uma reunião marcada para a próxima semana. Considero, no entanto, que não pode ser alargar um prazo ad eterno e nem pode ser durante muito mais tempo que podemos trabalhar neste diploma, nesta transposição. Efetivamente, temos que encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é aumentar a qualidade da PPL e, por outro lado, ter uma lei o mais rapidamente possível, com o rigor todo que conseguimos encontrar neste tempo que vai mediar até à sua publicação. E, por isso, julgo que estamos todos imbuídos do mesmo espírito, que é ter uma lei o melhor possível. Não há leis perfeitas, todos nós sabemos, não há leis perfeitas, e cada vez que adiarmos mais tempo, nós haveremos de ter aqui mais razões para ainda melhorar mais, enfim, e o que é facto é que o setor precisa da lei. Nós todos precisamos da lei e há sempre a oportunidade de legislar novamente. E há sempre possibilidade de regulamentar, e em sede de regulamentação, termos uma maior rigor em algum aspecto menos bem tratado nesta lei, mas é o nosso empenho. Julgo que todos os grupos parlamentares, julgo que todas as entidades do setor têm exatamente a mesma intenção, melhorar a lei e ter uma lei. Muito obrigada, Sr. Doutor, pela sua presença. Sei que teve que fazer um sacrifício pessoal para estar aqui hoje. Agradeço-lhe porque, de facto, quanto mais cedo temos as perspectivas e a colaboração das pessoas, melhor. Há outras entidades que não tiveram tanta flexibilidade como o Sr. Doutor, mas por isso te agradeço ainda mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, a Confederação está disponível para qualquer tipo de colaboração que entendam necessária no futuro e muito obrigado a todos. Bom dia. Dou por terminada a nossa reunião e até terça-feira de manhã às 10h30.